Você está ouvindo Biologia in Situ Podcast. Porque todas as estradas levam à biologia. Ouvintes, como vocês estão? Aqui é Eloá Caramuru, eu acho que vocês já identificaram minha voz, né? Então hoje eu estou aqui com uma parceira linda, maravilhosa, bela. Sim, e bela, né? Raíssa Bela. E aí, Raíssa? Muito obrigada pelos vários elogios aí, amei esse maravilhosa. Oi, gente, tudo bem com vocês? E ouvintes, vamos lá, mais um episódio, mais uma gravação. E esse é um que nunca aconteceu, né? Primeiríssima mão aí, Eloá e eu no mesmo episódio. Momento raro, histórico aí dentro do nosso podcast. Exatamente. Nunca estivemos juntas, né? Eu não sei o porquê. Essa rixa entre São Paulo e Rio. Não sei. Não, gente, não temos isso aqui. No Poxa, mas eu tô sempre gravando com o Ricardo, que é verdade, Rio. É verdade. Qual o sentido? Não, foi só pra criar uma intriga aqui, mas... Acho que a intriga, na verdade, é sua. É verdade. Mas e aí, Biouvinte, tem alguém aí militante por aqui? Tem alguém, Raíssa? Ai, acho que você tá me chamando, né? Acho que essa é a minha deixa, que às vezes se faz necessário, né? Ser um pouco militante. E pra esse episódio, se você gosta de novelas, de movimentos sociais e também principalmente de história, então vem com a gente que nesse episódio de hoje isso não vai faltar por aqui. E aí, Biouvinte, você já parou para pensar sobre quando começou a relação do ser humano aqui com a Terra? Talvez você ache que seja desde que o homem surgiu ou desde que começou o processo de sedentarização. Ou talvez quando você tenha colocado um grãozinho de feijão no algodão pela primeira vez, lá no pré-vizinho, e depois o plantou. Vocês lembram disso? Bom, então essa de plantar o feijão no algodão é uma clássica, né? Porque qualquer pessoa no mundo, eu acho, pelo menos aqui no Brasil, passou por essa situação de plantar o feijãozinho lá no algodão. Inclusive, essa daí fez parte do trote de quando eu entrei na faculdade. Pra você entrar na primeira festa, você tinha que levar lá o seu algodão plantado, geralmente estava já germinado, né? Pra provar que você cuidou bonitinho do seu feijão e mostrar o ótimo biólogo que você seria nessa faculdade aí, nesse curso. Bom, essa relação de sedentarização, ela geralmente se confunde com o surgimento da espécie humana no planeta, né? Só que essa interação mesmo, ela começa quando o homem atua sobre a Terra. Segundo informações de um programa do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos, a sabedoria do Homo sapiens é um processo bem longo e tem a ver com o desenvolvimento do cérebro e também de determinadas habilidades como linguagem, vivência em grandes grupos, cozimento de alimentos e também em relação à agricultura, né? Então, a utilização da terra em si teve início entre 14 e 8 mil anos atrás, quando o ser humano deixa de ser nômade. Vocês lembram disso, de nômade? Então, vamos recapitulando. Quer viajar e viver de caça e coleta e começar a cultivar alimentos e domesticar animais. E assim segue o processo de utilização da terra, amparado pelo desenvolvimento técnico e científico, que cada momento da linha do tempo tem disponível em níveis bem distintos. É lógico, mas sempre contribuindo para a melhoria da produção, por menor que seja ela. E isso foi lá no início de tudo, né? Quando fica até difícil descobrir a que século antes de Cristo corresponde às prováveis datas. Mas a gente vai falar de uma época um pouco mais recente, né? Do depois de Cristo. Lá pelos séculos 15 e 16, tá? Talvez para a maioria de nós não parece tão recente assim, né? Mas vamos combinar que já tá bem mais perto dos tantos mil anos atrás, né? Bem, nesse período antecederam fatos muito importantes, como o êxodo rural, para quem não sabe, né, é a migração da população do campo para a cidade. Que é quando o pessoal do campo vê que a vida na cidade está melhor do que ficar vivendo
da sua plantação, aí eles vão pra cidade pra tentar uma vida melhor e tudo isso, né? Também a consequente insuficiência da produção agrícola, que não conseguia mais alimentar toda a população. E também o declínio econômico da nobreza e a busca por novos caminhos marítimos para o Oriente, entre outros, que favoreceram as grandes navegações e os movimentos expansionistas. Então é nesse cenário que Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral chegam a um novo mundo. O primeiro desembarcando em São Salvador, que é hoje uma das ilhas das Bahamas, em 12 de outubro de 1492. E o segundo aqui em Porto Seguro, em 22 de abril de 1500. Quando tudo começou a dar errado pra gente. Exatamente, muito bem falado. E assim, seguindo os ideais expansionistas, e ainda dentro desse período, temos no Brasil a consequente implantação do sistema colonialista. E o que deu na mente desse pessoal daquela época para querer transformar tudo em colônia? Descobriu alguma coisa ali, vira colônia. Colônia pra cá, colônia pra lá, colônia pra todo lado. Eita, nós. E vamos explicar esse termo colônia, né? Inicialmente, esse termo vem do latim e significa lugar para a agricultura. Era na época do Império Romano, usado para se referir às comunidades rurais fora do território de Roma, quando esta dominava extensas regiões da Europa, África e Ásia, no entorno do Mar Mediterrâneo, entre 27 anos antes de Cristo e 476 anos depois de Cristo. E quando se acrescentava o sufixo ismo a essa palavra, estavam basicamente se referindo ao sistema de ideias que dominavam nessas coletividades. Mas, com o tempo, esse termo mudou o significado, ele também se ampliou, na verdade, né, o significado, assumindo novos contornos e gerando consequências danosas para aquele que sofria o processo de ser colonizado. E segundo Camila Medonça, do blog Educa Mais Brasil, o movimento de dominação de uma nação menos desenvolvida, ou seja, a colônia, por outra chamada de metrópole, seja por meio de exploração territorial, econômica ou de imposição cultural e religiosa, sem o consentimento do colonizado, diga-se de passagem, culmina na perda de direitos políticos e em parte dos seus bens, sejam eles territórios e recursos naturais. Até porque vale lembrar que ambos os tipos podem ser amparados pela imposição administrativa e militar do colonizador. Foi o que ocorreu aqui no Brasil. Mas o que isso tem de tão extraordinário? Afinal, essa região era habitada por indígenas das Américas, né? E quem são esses povos frente à supremacia do branco europeu, não é mesmo? Mas será que é só isso? Pronto? Claro que não, né? Porém, foi justamente com esses ideais que resultaram na anulação do povo que vivia aqui que o processo continuou. Aí passou a se adaptar aos novos tempos, com as terras mudando de mãos e rostos, mas sempre em posse de uma minoria privilegiada em detrimento da maioria desamparada. Então, Biovinte, vamos falar um pouco mais sobre isso, como ocorreu aqui no Brasil? E aí, vocês lembram? Vamos lá, recordando. Vocês lembram bem das aulas de história? Bem, mas nem tudo é tão bonito na nossa pátria amada, né? O sistema colonialista no Brasil, que ocorreu entre os séculos XVI e XIX, viveu algumas etapas que começaram com a chegada dos portugueses em 1500. E aí, como diz Raíssa, onde começou tudo a dar errado. E passando pela ocupação e exploração do território, obviamente sempre em benefício da metrópole e consequente aniquilamento da colônia. A fim de manter as relações comerciais com a Índia, a primeira dessas etapas tinha como foco a exploração do pau-brasil, que era um recurso abundante no litoral que utilizava a mão de obra escrava indígena. E esse período foi conhecido como pré-colonial. Aí encerrou por volta de 1530, com o declínio do comércio com a Índia e o perigo iminente de invasões estrangeiras, principalmente dos franceses. Mas vocês acham, mesmo, Biovinte, que os portugueses iriam deixar barato? É óbvio que não, né, meus queridos? Para evitar que as terras fossem tomadas, a coroa portuguesa adotou uma nova forma de administração que dividiu as terras a leste do Tratado de Tordesilhas em 15 faixas, as chamadas capitanias, que garantia ao seu proprietário ou donatário o direito ao uso da área em caráter hereditário, ou seja, passando de pai para filho.
E além dessa prática administrativa, se acrescentou a possibilidade de redimensionar as terras, dividindo-as em partes menores, conhecidas como sesmarias. No geral, o donatário ele mantinha para si apenas 20% do que havia recebido e loteando os 80% restante. Contudo, apesar desse modelo que durou 321 anos, é tempo pra caramba, gerar lucros para a coroa portuguesa, apenas as Sesmarias de Pernambuco e São Vicente, que o São Vicente fica no estado de São Paulo, prosperaram. E as demais? As demais elas foram sucumbindo, prejudicadas pela distância da grande metrópole, pelos poucos recursos e pelos constantes ataques dos povos indígenas. Eu sei que tudo isso já aconteceu, mas se é que eu ainda posso torcer, aqui está o meu apoio. Vai o indígena. Então vai aí o nosso apoio, né, Raíssa? Exato. E assim seguimos aqui até chegar à atualidade, com as Sesmarias abrindo espaço para os latifúndios, que são grandes porções de terras, nem todas cultivadas ou exploradas nas mãos de um único dono ou de uma família. Como se pode deduzir, há um ponto obscuro nessa situação. Além da riqueza e do poder social, econômico e político centrado nas mãos de poucos, esse sistema administrativo não reconhece o valor social da terra. E por conta disso, é uma das causas que contribui tanto para a desigualdade social, que massacra grande parte da população brasileira, quanto à existência de conflitos pela posse das terras improdutivas. Com o propósito de resolver ou minimizar esses problemas, entre outros, que se apoia a necessidade da reforma agrária, que eu acho que vocês já devem ter escutado, né? Ou seja, uma política de governo que tenha como foco o trabalhador rural e vise a promoção da justiça social, ao aumento da produtividade e ao desenvolvimento rural mais sustentável. Se reforma agrária é um termo que você ouve muito e não tem bem noção do que seja, acho que agora ficou mais fácil de entender, né? Pelo menos para ter uma ideia. Vocês acham que essa situação é algo só de agora? Ou será que o pessoal que ficou sem terra lá atrás aceitou isso e ficou tudo bem? Para entender melhor todo o processo da reforma agrária, vamos voltar um pouquinho no tempo mais uma vez. Bem, vamos lá. O processo de colonização europeu estava apoiado sobre estruturas latifundiárias. Lembram-se das capitanias hereditárias das Sesmarias? E assim seguiu como, entre aspas, natural, já que atendia aos ideais e necessidades da elite endinheirada. Só no século XVIII foi que um movimento cultural, social, filosófico e político, conhecido como Iluminismo, que defendia o uso da razão e do desenvolvimento científico para se chegar ao progresso da humanidade e a uma sociedade mais justa, reconheceu que a terra tinha sim um valor social. As minhas aulas no ensino fundamental voltando com tudo. É mesmo, Rai. E o pior é que a gente percebe que nem se lembra mais disso tudo de cabeça, né? Ainda bem que existe um certo podcast maravilhoso, perfeito, para nos ajudar, né? Realmente, gente, é incrível. Valorizem. Bom, voltemos. Ocorre que os latifúndios, eles não cumprem esse quesito, o tal do valor social, já que muitas áreas estão desocupadas e sem qualquer atividade produtiva. Assim, além de não possibilitar o uso pleno da terra, também acabam por excluir pessoas que só conseguem explorá-la em uma pequena escala. E aqui você já deve estar se perguntando, né? Por que ninguém resolve tudo isso? Mas a gente vai contar daqui a pouquinho. Chegamos ao século XX, com os trabalhadores rurais tentando agir de forma mais organizada, em busca de mais direitos sociais e da tão desejada reforma agrária, mas encontrando um Brasil que se tornou um dos países que mais concentra terras agricultáveis, porém improdutivas. Um país onde uma minoria proprietária de grandes latifúndios cultiva vastas monoculturas para a exportação. Pra quem não lembra, né, monoculturas são aqueles cultivos gigantescos de um só produto, com soja, milho, ração para gado, entre outras coisas aí que a gente vê pelo Brasil afora. Enquanto isso, milhões de trabalhadores passam necessidade por não possuir um mísero pedaço de terra para sua subsistência. E é verdade que alguns até sonham em comprar, mas vamos combinar, né, que com um salário mínimo com um pouco mais de R$ 1.300, não dá para comprar nenhum hectare, né, galera? Pois é, Rai, foi feita então a normatização, mas é uma lei que carrega consigo um grande inconveniente, né? Tudo parece como era antes, ou seja, nas mãos dos grandes proprietários.
com as terras deixando de ser um bem natural e tornando-se objeto de negócio para aqueles que têm o quê? Condições financeiras para adquiri-las. É complicado. Então, avançando agora já para a década de 1960, temos as discussões sobre a implementação da reforma agrária no centro do embate político que antecedeu o golpe militar de 1964. Tida como uma das principais bandeiras do seu governo, o então presidente da República, o João Goulart, para os íntimos o Jogô, questionou durante o histórico comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964, abrindo aspas agora, tá? Como garantir o direito de propriedade autêntico quando dos 15 milhões de brasileiros que trabalham a terra no Brasil, apenas 2,5 milhões são proprietários, fecha aspas. A ideia do governo de desapropriar terras produtivas com um pagamento a longo prazo, na forma de títulos da dívida agrária, motivava inúmeros debates no plenário do Congresso e criava uma certa expectativa positiva em uma parcela da população, mas, porém, contudo, foi derrotada pelo que previa pagamento antecipado em dinheiro para as desapropriações com finalidade de reforma agrária. O problema disso, o custo da aprovação dessa proposta seria bastante elevado. E além desse inconveniente, tem outro bastante sério. Foi então na noite de 31 de março desse mesmo ano, ou seja, de 1964, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Vocês lembram? O golpe que destituiu o presidente da República e deu início a 21 anos da ditadura militar. Ou seja, nada de reforma. O Congresso Nacional, então, em 30 de novembro de 1964, aprovou a Lei número 4.504 sobre o Estatuto da Terra, no qual o termo reforma agrária fica definido como, abre aspas, o conjunto de medidas que visam a promover melhor distribuição da terra mediante modificações do regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. Fecha aspas. Essa lei também previa que o acesso à propriedade territorial seria executado mediante distribuição ou redistribuição de terras através das seguintes medidas. Vamos lá. Desapropriação por interesse social mediante indenização prévia em títulos da dívida pública, doação, compra e venda, arrecadação dos bens vagos, reversão à posse do poder público de terras de sua propriedade, ocupadas indevidamente e exploradas a qualquer título por terceiros ou por herança ou legado. Mas ficou só mesmo, como dizem, para inglês ver mesmo, já que o objetivo era acalmar proprietários e iludir os trabalhadores rurais. Contudo, a busca por mais direitos sociais e por uma reforma agrária que realize esse ideal fez com que os trabalhadores rurais agissem de forma mais organizada. Então, foi assim que surgiu na década de 1950 as Ligas Camponesas, um movimento que buscava alternativa para a mecanização da produção agrícola que mantinha a concentração de terras nas mãos de poucos. Ele também gerava desemprego, redução de salário e provocava o êxodo rural. E mais tarde, durante o período de redemocratização, mais especificamente em 1985, o governo federal criou o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, que tinha como um dos objetivos atualizar o Estatuto da Terra, criado em 64, com o objetivo de conter os movimentos camponeses e dar tranquilidade aos proprietários de terra, né? Mas no ano de 1984, durante o primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, ocorrido no Paraná, surge então o famosíssimo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com o objetivo de pressionar a reformulação da estrutura fundiária, levando em conta a função social da terra. Objetivo esse sintetizado no lema: terra para quem nela trabalha. Hoje a sigla MST se tornou bastante conhecida e também até alvo de uma CPI. Mas você acha que esse movimento surgiu do nada, Bill20? E aí, Elô? Óbvio que não, né? Então, vem com a gente ainda que a gente vai explicar isso. E não é de hoje que a sigla MST existe. Mas será que você sabe mesmo como funciona o movimento? Ou se acredita que são pessoas que, entre aspas, invadem nossas terras para tomar o que é nosso? E nossas maneiras de dizer, né? Ao menos que você seja um grande proprietário. Então,
Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre como é o funcionamento do movimento dos trabalhadores rurais aqui no Brasil e entender um pouco melhor os motivos que levam aos grandes latifundiários a espalhar por aí a ideia de que quem participa desses movimentos são pessoas, entre aspas, né, vagabundas e também desocupadas. Antes de mais nada, cabe entender que, embora seja o mais conhecido, o MST não é o primeiro movimento que surgiu em prol da luta pela terra não aproveitada e não é nem o único em atuação. Segundo o levantamento realizado em 1999, ele é responsável apenas por 1/3 das ocupações de terra. Se é assim, por que vemos tantas notícias de, entre aspas, né, invasões de terra? Bem, hoje em dia existem outros movimentos, como o MLST, que é o Movimento de Libertação do Sem Terra, uma dissidência do MST. Temos o MUST, que é o Movimento Unido do Sem Terra, mas ligado às forças sindicais, e o FNL, que é a Frente Nacional de Lutas do Campo e Cidade. E a questão é que esses movimentos não são tão conhecidos pela maioria da população, ou suas atuações são erroneamente associadas ao MST. Além disso, o que se pode observar também é que existe uma campanha promovida principalmente pela bancada ruralista, que tenta desacreditar todo o trabalho realizado por esses movimentos. Mas, Rai, é importante reforçar que os que levam a sério esse ideal têm acumulado conquistas por meio da sua luta. E falando especificamente sobre as do MST, temos aqui alguns dados, vamos lá. São cerca de 8.000 latifúndios ocupados, 400.000 famílias assentadas, criação de escolas públicas de ensino fundamental e médio dentro desses assentamentos, criação do PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, em 1998, e incorporação ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em 2001, além da participação em feiras de alimentos vindos dos assentamentos. E é isso. Porém, para essa bancada ruralista, demonizar esses movimentos levando proprietários, sejam grandes, médios ou pequenos, a acreditar que podem ter suas terras invadidas e ocupadas é uma das melhores formas de garantir o apoio do eleitorado. E tem mais, talvez muitos nem saibam bem de todo esse histórico de conquistas que contamos para vocês, né? E olha aqui um plot twist, somente o governo pode desapropriar terras e ceder documentos para que se faça uso dela. E é por isso que a maioria dos movimentos hoje buscam conciliação para, de forma justa e legal, se apropriar de terras que não estão sendo utilizadas. Então, reforçando, a grande maioria não está agindo na ilegalidade. Mas peraí, Rai, como assim? Terras que não estão sendo utilizadas? Pois é, Elô, também minhas ouvintes, né? Nem todas as terras que estão nas mãos dos grandes produtores são totalmente utilizadas. Algumas elas são muito mal utilizadas, inclusive, e causam um grande prejuízo ao solo, gerando problemas ao meio ambiente. E segundo o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, se considera terra produtiva quando há no mínimo 80% de utilização adequada da terra, quando mantém a preservação dos recursos naturais e não se faz uso de mão de obra análoga à escravidão no trabalho da lavoura. Quem aqui, ouvinte, já viajou de carro, ou de ônibus, ou até de avião, né? Já deve ter reparado na grande extensão de áreas inteiramente verdes que são dedicadas exclusivamente ao plantio de soja e de milho ou à criação de gado. Essas grandes áreas de que falamos representam hoje cerca de 45% das terras rurais, ou seja, quase metade do produto total. Mas sabe o que está escondido atrás desse número? Somente 0,91% dos produtores são donos dessa terra, ou seja, muita terra na mão de pouquíssimas pessoas, não é mesmo? Mas entenda, quando a gente fala de produtores, não estamos se referindo ao seu João que tem um sítio com 2 hectares e produz algum tipo de alimento. A gente está falando de grandes latifundiários, que enriquecem ano após ano com a monocultura e a exportação de seus produtos. Além disso, o que se observa também é que boa parte dessas terras são consideradas improdutivas, já que elas são exclusivamente para a produção de um único produto em uma determinada época do ano, a famosa monocultura, né? Mais, boa parte dos produtores não estão de acordo com a lei, já que acabam prejudicando o meio ambiente para garantir a sua produção ou submetem sua mão de obra a condições de escravizados. Inclusive, aconteceu já várias notícias recentemente sobre fazendas, né, que tinham essas mãos de obras análogas à escravidão. Inclusive, aí, se eu não me engano, uma vinícola até um pouco famosa aqui no Brasil, né? Eita, Rai, mas
Você falando nisso, né, pros noveleiros de plantão, né, tem essa novela aí, Terra e Paixão, vai entender um pouco, né, sobre o uso indevido do meio ambiente, né? Já que o personagem Antônio La Selva, vivido pelo famoso aí Antônio Ramos, acabou com as fontes de água devido a longos anos dedicados à monocultura de soja e ao manejo errado das terras. Por isso que ele persegue a protagonista, né, a Aline, que é interpretada pela atriz Bárbara Reis, que ainda tem nascentes intocadas em sua propriedade. E falando ainda em novela, quem aqui era jovem na década de 1990 ou é noveleiro? Eu. Pegando a idade. Pode acompanhar a história de Bruno Mezenga, o Rei do Gado. O personagem vivido por Antônio Fagundes, adoro. Ele representa algumas dezenas de homens que hoje controlam boa parte do mercado e do agronegócio. Bruno é neto de um pequeno produtor de café, que é um italiano que ganhou suas terras do governo brasileiro, e aí ele plantou pés de café, empregou a família, gerando uma renda para sua subsistência. E essa prática de ceder terras a estrangeiros era comum na época em que se passa a história, que é na década de 1940, já que muitas propriedades precisavam de cuidados e poucas pessoas se encaixavam nos requisitos que a lei da terra, que a lei de terras, naquela lá do começo que a gente falou, havia deixado de herança, ou seja, branco e rico, né? Exatamente. Vocês podem estar pensando agora, mas eu lembro que invadiram as terras dele, mesmo tendo bois. Pois bem, a novela tinha essa real intenção de mostrar que o MST simplesmente chegava e invadia, tomando posse das terras e fazendo uso delas. Desde aquela época, a intenção da mídia, principalmente as financiadas pelos ruralistas, que eu não vou dizer aqui, né, era desacreditar esses movimentos. Na mesma década do lançamento da novela, o Fernando Henrique Cardoso, o atual presidente, né, ele dizia aos jornais que, abre aspas, o movimento do Sem Terra é hoje um ator de primeira grandeza na cena política, quer pelo assentamento legal de invasores, quer pela permanência deles nas terras ocupadas, fecha aspas. E é isso, o MST nunca foi um movimento que tomava posse por simples e pura ganância. Esse movimento, assim como diversos outros, sempre buscavam formas de ocupar áreas que não são cumpridos os requisitos exigidos pela lei. Paralelamente, pedem por uma reforma agrária que estabeleça a democratização do uso das terras, mas lembrando que boa parte delas está concentrada na mão de uma minoria que não utiliza devidamente essas terras. E tem mais, pessoal. O MST prioriza a produção de alimentos saudáveis para o mercado interno, ou seja, para a população da região, utilizando um modelo econômico que promove a distribuição igualitária da renda gerada e respeita o meio ambiente, além de insistir na ideia de que a reforma deve garantir qualidade de vida para os produtores do campo, com educação, moradia digna e gerar empregos. Nós aqui, inclusive, do Bio Incito, galera, já conversamos com a Júlia Machado e a Cíntia sobre a vida no assentamento Marielle Vive, que é em Valinhos, em São Paulo. Lá no episódio 78, chamado Mudanças Climáticas e Justiça Social. Eu acho que seria legal vocês conferirem lá esse episódio. Sim, vale muito a pena. E essa reforma agrária, né, pela qual tantos movimentos lutam, interessa toda a sociedade, não apenas aos sem terra. Ela está incluída em um novo modelo de desenvolvimento nacional, que visa solucionar problemas no âmbito urbano também, e procura concretizar alguns objetivos, como garantir emprego para todos os trabalhadores rurais, então assim evita o êxodo rural e o acúmulo de população nas cidades. Também incentivar a produção de alimentos mais baratos e de qualidade a toda a população, garantir o bem-estar social, melhorar as condições de vida do trabalhador rural, promover justiça social e a igualdade de direitos, e preservar e recuperar os recursos naturais e muitas outras coisas. E quer saber mais de mais conquistas? Bom, segundo o Instituto Rio Grandense de Arroz, há mais de 10 anos, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, envolvendo 352 famílias e 7 cooperativas. Mas se engana quem pensa que a produção se limita somente a arroz. As cerca de 400 mil famílias assentadas e 70 mil acampadas também produzem leite, frutas e suco, café, castanha, pimenta e condimento.
mel, mandioca, soja, feijão, milho, cacau, sementes e mudas, ovos, tomate, carnes, cana-de-açúcar, açaí. Tudo distribuído em 185 cooperativas, 120 agroindústrias e 1.900 associações. Ai, fiquei até cansada. É muita coisa mesmo que eles fazem, não é mesmo, Rai? Com certeza. E tudo isso, esses produtos do MST, a gente consegue encontrar no site armazendocampo.com.br. E aí nesse site você consegue ver qual o local mais próximo de você para conseguir comprar esses alimentos que vem desse movimento que é maravilhosamente perfeito. Mas, né, às vezes talvez tenha alguns defeitos, que nem tudo é tão perfeito assim, mas pelo menos que ele ajuda bastante o meio ambiente, porque são alimentos que não tem agrotóxicos, então são alimentos orgânicos com assim, acho que provavelmente criado com justiça social, né? Porque cultivado pela justiça social, porque eles vão estar cultivando em terras que ninguém vai utilizar, então tá ajudando. E isso também, comprando por eles, a gente dá uma força também pro movimento. Já dei uma olhada no site, fiquei com vontade de comprar tudo. Pena que eu estou sem dinheiro no momento, mas estou querendo. Tem várias coisas gostosas, né, Rai? Também tem mesmo, aqui nossa, namorando fiquei várias com coisas. Vontade de tudo, porque pelo amor de Deus, tem muita coisa mesmo. E com isso, a gente chega ao final de mais um episódio, reforçando a ideia defendida por esses movimentos sociais, né? A conquista de um pedaço de terra é só o primeiro passo para avanço ainda maior na luta pela cidadania. Pessoal, vocês perceberam, né? História, biologia, tá tudo a ver, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu amei fazer com a Rai. Me lembrou muito meu ensino fundamental mesmo. Relembrando anos, datas, histórico e ratificando, né? Tudo a ver com biologia, tudo a ver com ciência. Como o nosso lema é, né? Todas as estradas levam a biologia e leva mesmo. Obrigada, Rai, obrigada mesmo. Eu que agradeço, Elô, adorei fazer esse episódio com você, super incrível. Vamos marcar mais vezes. Com certeza vamos marcar mais vezes. Esse pessoal aí da organização querendo criar um conflito entre a gente, mas não irá acontecer. Então, pessoal, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? No Facebook, Instagram, como @biologiaincito. Né? Estamos no Twitter também e no TikTok como @bioincito, né? E estamos também agora famosíssimos no YouTube. Por favor, segue a gente lá no YouTube, por favor também. Só colocar lá Biologia in Situ que vocês vão achar a gente, tá? E vocês tendo dúvidas, sugestões, críticas, mandem cartinhas para a gente no biocartinhas@biologiaincito.com. Tá? E muito obrigada mais uma vez. E é isso, pessoal. Um beijo e tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Esse episódio é uma produção do canal Biologia in Situ. Coordenação por Bruna Canelas, Cristiane Santos, Eloá Caramuru, Ricardo Gomes e Vitor Lopes. Pesquisa de pauta por Alice Saldanha, Juliana Barbosa e Mariana Santos. Revisão científica por Gabriela Vergara. Roteirização por Ana Vitória. Revisão textual por Sueli Rodrigues. Locução por Eloá Caramuru e Raíssa Bela. Direção por Vitor Lopes. Edição e mixagem de áudio por Felipe Castro. Arte de capa por Larissa Castro.